Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Alex Cardoso na área. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Código Florestal. Nossa segunda aula agora, dando sequência aqui no nosso material. Galera, como a gente viu na nossa primeira aula, né? O Código Florestal, ele apresenta, a gente viu ali os 3 primeiros artigos. Importante, fundamental você dar uma lida nos conceitos que estão apresentados. Eu mostrei para você em questão que a forma como cai, a forma como é cobrado. Então tome muito cuidado, tá? Quem avisa amigo é. Então tome muito cuidado com essa legislação. O que tiver como esquematizar, resumir, você percebe que eu trago, né? Você percebeu que eu trago ali um resuminho do que a gente viu até o momento para ajudar, né? Às vezes você está perto da prova, né? Você precisa ali de uma informação rápida e esse esqueminha está ali para isso, tá bom? Então vamos seguir aqui com a nossa aula, seguindo aqui agora na parte das áreas de preservação permanente, ok? Aqui no caso, o que a lei considera como área de preservação permanente nas zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso de água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de. Aí você olha para isso aqui, né? E você pensa, não, isso aqui tá longe de ser cobrado aí no meu concurso, na minha prova. Eu vou dizer uma coisa para você. Porque às vezes o código florestal ele pode aparecer em concursos que, sei lá, não exige aí uma formação específica, né? Pode estar ali enfiado lá em algum tópico do edital, mas quando é um cargo que exige, né, uma formação específica que tem relação com a matéria, é muito provável que a banca cobre, tá, esse tipo de situação, como já foi cobrado em prova. Olha só, largura mínima de 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros de largura, 50 metros para os cursos de água que tenham de 10 a 50 metros de largura, 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 200 metros de largura, 200 metros para os cursos de água que tenham de 200 a 600 metros de largura e 500 metros para os cursos de água que tenham largura superior a 600 metros. Áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixa com a largura mínima de 100, aqui faixas marginais. Aqui já a área no entorno de lagos e lagoas naturais, com a largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo de água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal vai ser de 50 metros, 30 metros em zonas urbanas. Em áreas do entorno de reservatórios de água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos de águas naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento, áreas no entorno das nascentes e dos olhos de água perenes, qualquer que seja a situação topográfica no raio de 50 metros. As encostas ou partes desta com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. As restigas como fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Os manguezais em toda sua extensão. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. No topo de morros, montes, montanhas e serra com altura mínima de 100 metros e a inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima de elevação, sempre em relação à base,
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho de água adjacente ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação, as áreas de altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, em veredas, a faixa marginal, em proteção horizontal com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Olha só, para você... não cai, não cobra. Olha só essa questão, tá? E eu não entendi uma questão para guarda municipal. Ó, considere que João tenha comprado uma fazenda banhada por um rio de 280 metros de largura. Nessa situação hipotética, João deverá manter como área de preservação permanente ciliar uma faixa marginal de, conforme a legislação, 50, 30, 200 ou 100 metros. Conforme a lei, 200 metros aqui no caso, né? 200 a 600, no caso de João, 280. Então vai ser aqui gabarito letra C. Eu botei letra D, né? Eu botei letra D, não, gabarito letra C. Tá? Que só foi um erro de digitação. Deixa eu ajustar isso daqui, tá bom? Pronto, agora sim. Olha só a outra. De acordo com o Código Florestal, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais de qualquer curso de água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de, exceto, 30, 50, 100, 200, 600 metros. Galera, lá na legislação, a gente viu algo relacionado a 600 metros? Para aqui nos 200, né? Gabarito, letra E. Essa daqui não foi tão difícil assim, tá? Não foi tão difícil assim. Gabarito, letra E, ok? Vamos dar sequência aqui na legislação. Olha só. Não será exigido área de preservação permanente, tá? No entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos de águas naturais. Então, nessa situação apresentada, não vai ser exigido área de preservação permanente. Nas acumulações naturais ou artificiais de água, com a superfície superior a 1 hectare, fica dispensado a reserva da faixa de proteção, vedado uma nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do CISNAMA. É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. Imóveis rurais com até 15 módulos fiscais é admitido nas áreas aqui dos incisos 1 e 2, essas áreas que nós vimos aqui, 1, e nas áreas 2 aqui, nas faixas marginais e áreas do entorno e lagos, né? É admitido aqui a prática da agricultura e a criação de peixes, né? E a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que adotem práticas sustentáveis do manejo do solo e água e dos recursos hídricos, garantindo qualidade e quantidade, de acordo com as normas dos conselhos estaduais de meio ambiente, esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos, seja realizado com licenciamento pelo órgão ambiental competente, o imóvel tenha aí seja inscrito no cadastro ambiental rural e não implique em nova supressão de vegetação nativa, tá? Áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital do meio ambiente. Lei municipal distrital pode fixar, então, definir aí, né, faixas marginais distintas, tá? Então, aquelas faixas ali não se limitam só naquelas apresentadas na lei, podem ser apresentados, né, podem ser apresentados aqui
pode ser definido, né, faixas marginais distintas, com regras que estabeleçam a não ocupação de áreas ocupação de áreas com risco de desastre, observação de diretrizes dos planos de recursos hídricos, plano de bacia, plano de drenagem, plano de saneamento básico, se tiver, né? Preservação de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixado na lei. Aqui nesse ponto você precisa e muito, tá? Se atentar aos números que estão apresentados aqui nesse trecho da norma, certo? Olha só, nós temos aqui, na implantação de reservatório de água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor nas áreas de preservação permanente, criados em seu entorno conforme o que está estabelecido no licenciamento ambiental. E tem que observar aqui a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 em área rural, mínima de 15 e máximo de 30 em área urbana. Implantação de reservatórios de águas artificiais, o empreendedor, no âmbito ali do licenciamento ambiental, vai elaborar um plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, de acordo com o termo aí de referência que é expedido pelo CISNAMA, não pode exceder a 10% do total da área de preservação permanente. O plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório para empreendimentos licitados a partir da vigência da lei deve, né, uma obrigatoriedade aqui, deve ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente, junto aí com o plano básico ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência um impedimento para expedição da licença de instalação. Considera-se ainda de preservação permanente, quando declarado de interesse social por atos do chefe do executivo, áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas aqui a uma ou mais das seguintes finalidades. Né? Conter erosões, minimizar riscos de enchentes, por exemplo, deslizamento de terra, proteger restingas ou veredas, proteger várzeas, abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural, histórico, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, assegurar condições de bem-estar público, auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares, proteger áreas úmidas, especialmente de importância internacional. Agora, regime de proteção das áreas de preservação permanente. Deve ser mantida pelo proprietário da área, né, possuidor ou ocupante, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Ok? Acontecendo então a supressão da vegetação situado na área de preservação permanente, o proprietário, possuidor, ocupante, ele tem a obrigação de promover a recomposição da vegetação, tá? Com ressalvas aqui, né, dos usos autorizados previstos em lei. Essa obrigação ela tem natureza real e ela é transmitida ao sucessor, tá? Quando há aí a transferência da posse do imóvel, tá? De domínio ou posse. No caso aqui de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, fica vedada a concessão de novas autorizações de supressão enquanto não se cumprir, tá? Enquanto não se cumprir as obrigações do parágrafo 1º, ok? A recomposição da vegetação. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente
ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. A supressão de uma vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas só em caso de utilidade pública. Então imagine até uma questão em prova, né, dizendo que não há possibilidade da supressão de vegetação nativa. Tá? Tome muito cuidado. Há essa possibilidade aqui na norma, beleza? Intervenção ou supressão da vegetação nativa em APP, ela pode ser autorizada de forma excepcional em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para execução de obras habitacionais, lá do artigo 4, inciso 6º e 7º, né? Execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Fica aqui dispensada a autorização do órgão ambiental competente para executar, em caráter de urgência, atividades de segurança nacional e obras de interesse da Defesa Civil destinada à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Não há, em qualquer situação, em qualquer hipótese, tá? Não vai existir aqui direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das que estão previstas aqui na norma. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obter, né, água e para realizar atividade de baixo impacto ambiental. Área de uso restrito. Nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração desde que seja ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionados à autorização do órgão estadual do meio ambiente, em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, é permitido o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvo-pastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observado boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. Uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados. Nós temos aqui, né, a imagem, deixa eu colocar aqui na tela cheia para você. Vocês estão aí observando, né? Aqui, ó, a zona costeira é um patrimônio nacional protegido pela Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração se dar aí de modo ecologicamente sustentável, tá? Eu tenho até aqui uma outra imagem e você, na própria lei, né, você observa o conceito, tá? O conceito aqui. Deixa eu só colocar aqui uma imagem que representa. Deixa eu colocar aqui, cadê? Vou fazer aqui o ajuste. Aqui na imagem apresentada, né, os apicuns, o manguezal e os salgados, tá? Aqui, né, a área total ocupada em cada estado não superior a 10% dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e 35% no restante do país. Excluídas aqui. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Peraí, cadê? Ah, não, ficou faltando aqui, né? Os requisitos. Deixa eu colocar aqui.
Pronto, agora sim. Né, eles podem ser utilizados aqui, apicuns salgados, né, em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observe aqui esses requisitos. A área total ocupada em cada estado não superior a 10% dessa modalidade, né, no bioma amazônico e 35% no restante do país. Salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros, licenciamento da atividade das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, realizado ali a regularização prévia da titulação perante a União. Recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos, a garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as áreas de preservação permanente, e respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais. A licença ambiental, na hipótese deste artigo, 5 anos, grave isso, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? A licença aqui de 5 anos, ela pode ser renovada, tá? Renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências, tá? Comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica. Sujeitos à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Aqui os novos empreendimentos, né, são sujeitos à apresentação do estudo e do relatório. Com área superior a 50 hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar o seu porte, com área até 50 hectares, se potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinocultura ou salinas, cujo impacto afete áreas comuns. A carcinicultura, pessoal, é criação de camarões, tá? O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis, penais, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle de adequação. De forma motivada, pode aí então alterar as condicionantes e as medidas de controle de adequação. Quando tiver algum descumprimento ou mesmo cumprindo, né, de forma inadequada, né, as condicionantes ou medidas aí de controles previstas no licenciamento, ou desobedecer às normas, fornecimento de informação falsa, dúbia, enganosa, por omissão, por exemplo, também, em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença. Superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública. Ampliação da ocupação dos apicuns, vai respeitar aí o zoneamento ecológico. Individualização das áreas ainda passíveis de uso, obedecendo aqui a escala, que deverá ser concluído por cada estado no prazo máximo de 1 ano a partir da publicação da lei. Assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas, cuja ocupação tenha ali ocorrido antes de 22 de junho de 2008, desde que o empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, comprove sua localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes. Fica proibida a manutenção, licenciamento ou regularização em qualquer hipótese ou forma de ocupação ou exploração irregular de apicum ou salgado, ressalvadas as exceções. O que a gente viu até aqui, dentro desse ponto, né, resumindo até o momento, a zona costeira,
É um patrimônio nacional protegido pela Constituição. Ocupação e exploração devem ser ecologicamente sustentáveis. O uso dos apicuns e salgados. Requisitos: limites de área ocupada por Estado, proteção de manguezais e processos ecológicos, licenciamento ambiental estadual, regularização prévia da titularização em terrenos da União, tratamento adequado de efluentes e resíduos, manutenção da qualidade da água e solo, respeito às atividades tradicionais das comunidades locais. A licença ambiental, 5 anos, renováveis desde que cumpra aí as exigências. O estudo prévio do impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para novos empreendimentos, mas fiquem atentos aí aos requisitos desses empreendimentos, tá bom? Aqui, ó, situações que vão exigir o estudo e o relatório, né? Áreas superiores a 50 hectares, áreas de até 50 hectares com potencial de degradação ambiental, locais com adensamento de empreendimentos nas regiões. Alterações na licença. O órgão licenciador pode alterar os condicionantes em caso de descumprimento das informações falsas, dúbias, né? A superveniência de riscos ao meio ambiente ou saúde pública, ampliação respeitando o zoneamento, né? Aqui no caso, né, a ampliação vai respeitar o zoneamento ecológico econômico da zona costeira. As vedações, a vedada manutenção, licenciamento ou regularização de ocupações ou exploração irregular em apicum, exceto nas situações previstas. E agora chegamos aqui na parte que realmente interessa, né, mais nos interessa, que é a resolução de questões. Olha só. De acordo com a lei sobre o uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados, a licença ambiental concedida para essa prática será de licença, aplicada aqui, ó, no resumo, 5 anos. Gabarito é a nossa letra E. Questão um pouquinho mais extensa aqui da VUNESP, olha só. Assinale a alternativa correta abordada no artigo 11, com as modificações que tratem da zona costeira. Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que o licenciamento seja realizado por órgão ambiental municipal e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, sejam regulados juntos ao ICMBio. Não é isso que fala a lei, tá? Não é isso que fala a lei, ó. A regularização aqui é junto aonde, pessoal? Cadê? Eu coloquei aqui, ó. Cadê? Ó, regularização prévia da titulação em terrenos da União. Não, é aqui? É, terrenos da União. Feito na União, não no ICMBio. Né? A licença ambiental, na hipótese desse artigo, será de 15 anos. A gente já viu na questão anterior que não. O órgão licenciador competente não poderá alterar as condicionantes? Pelo amor de Deus. Tem situações que eu acabei de falar. É vedada a ampliação da ocupação de apicuns e salgados onde existe o zoneamento? Não pode ampliar? São sujeitos à apresentação. Aqui ficou faltando o S, né? Deixa eu só complementar aqui rapidinho. São sujeitos à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, os novos empreendimentos com área superior a 50 hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar o seu porte. Bem, letra de lei, né? Gabarito letra E, tá? Ponto interessante, ponto importante, né? Que está aqui no nosso resumo também, né? Gabarito letra E. Desde o advento do Código Florestal, é vedada a realização de novas atividades de carcinicultura nas áreas dos apicuns, salgados, dunas e falésias. Erradíssimo, tá? Erradíssimo. Eles podem ser utilizados em atividades aqui, desde que observe os requisitos, tá bom? Desde que observe os requisitos. Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas. Assinale a alternativa conforme a Lei 12.651, que indica a área máxima em que novos empreendimentos não estão sujeitos à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, caso os mesmos não sejam potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente
ou localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns. Quem é que fica dispensado? Gabarito aqui, ó. Galera aqui, ó, 50 hectares, tá? Peraí. Deixa eu só conferir aqui essa questão rapidinho, tá? Só um instante. Peraí que agora eu fiquei na dúvida aqui se eu realmente botei o gabarito certo. Ih, rapaz, peraí. Aqui, ó, os apicuns e salgados podem ser utilizados, assinar a alternativa. A área máxima em que novos empreendimentos não estão sujeitos à apresentação. Uhum. Na verdade, o que a lei fala são sujeitos à apresentação, né? Apresentação aqui, né, do estudo prévio e do relatório, os novos empreendimentos com área superior a 50%, né? Aqui eu não entendi porque a questão botou, né, que não estão sujeitos à apresentação. A lei fala que estão sujeitos à apresentação. Não entendi aqui o norte dessa questão. Agora que eu tô percebendo isso. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Essa questão para mim ela tá toda errada, né? Deixa eu ver aqui, meu povo. Uai, que confusão é essa? Acho que eu copiei o comando da questão errado. Espera aí. Deixa eu colocar aqui o comando da questão certo. Não, tava certo. Bom, se vocês repararem na legislação, né, eles falam, a lei fala que são sujeitos à apresentação, né? E aqui na questão fala,
que indique a área máxima em que novos empreendimentos não estão sujeitos à apresentação de estudo prévio de impacto de relatório, caso os mesmos não sejam potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente ou localizados em região com adensamento de empreendimentos, etc, etc, que afete aí áreas comuns. Bom, eu sinceramente eu não entendi aqui o norte dessa questão, né? A alternativa fala, na verdade era para ser, indique a área máxima em que os novos empreendimentos estão sujeitos, né? Estão sujeitos. A questão que eu peguei, ela não indicava nada em relação a ter sido anulada ou algo do tipo, né? Mas a legislação fala, são sujeitos à apresentação. E a questão fala que não são sujeitos. Então, para mim, essa questão ela tem um erro aqui de redação. Enfim, tá? Mas se a questão fosse, estão sujeitos à apresentação, né? Aqui no caso, 50 hectares, né? Ó, são sujeitos. A questão fala que não estão sujeitos. Tá bom? Então é isso. Terminamos aqui esse nosso bloco. Demorou um pouco aqui no final por conta dessa última questão, mas faz parte, né? Galera, lembre-se sempre que a persistência é o caminho do êxito. Você aí que está acompanhando essa aula, você está no caminho certo. Estude, continue, persista e a sua aprovação vai chegar. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.